E eu recebo hoje aqui uma pessoa que admiro muito, um executivo e uma personalidade. Gosto muito de Stefan Mihailov. O Stefan é presidente da Trau Nutrition, uma companhia líder no mundo na área de nutrição, e ele é o presidente da Trau Nutrition para a América Latina. Também é membro do conselho da CID Rações e do COSAC. Portanto, Stefan, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Momento do mundo da proteína animal em transição, em transformação. O mais importante é para onde nós vamos, né? Qual é a mensagem que a gente tem que deixar aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, internautas, não só o pessoal do campo, mas também o pessoal das cidades. Que a Jovem Pan, a gente fala aqui com o cidadão consumidor, também do frango, do boi, do leite, do pescado, do suíno, etc. Muito bem-vindo, Stefan, aqui conosco. Obrigado, Tejão. Obrigado pelas palavras. Na verdade, eu sou um grande admirador seu, como tanta gente, mas agradeço muito as gentis palavras. Bom, como você bem disse, de fato, a gente está passando um momento de transição, eu diria, para um novo ciclo de crescimento do mercado de proteína animal aqui no Brasil. Mas o Brasil é um grande jogador no mercado global, né? Então, hoje, 1/3 de todo o frango comercializado no mundo, né, exportado, é brasileiro. Então, isso não vai mudar, né? O Brasil vai continuar sendo muito forte aí. E a demanda de carnes para os próximos anos cresce numa velocidade também impressionante. E o Brasil tem todas as condições para assumir o papel de protagonista, para garantir esse suprimento de carnes para abastecer o mundo através do aumento da população, da urbanização, que também provoca maior consumo de carnes, e, por fim, aumento de renda per capita, principalmente em países em desenvolvimento. Você acha que a carne, a proteína animal, e quando você olha, como você menciona, toda essa base da pirâmide planetária, né, asiática, africana, latino-americana, toda essa base, conforme vai urbanizando e conforme vai crescendo a renda, vai havendo um aumento da dieta da proteína animal, né? Consequentemente, o Brasil, e você bem coloca, somos os maiores em frango, por exemplo, os maiores em carne bovina, crescendo no suíno. Para ser o maior, você tem que ser o melhor, né? Acho que já foi a época em que ser o maior não era o melhor. Então, você é obrigado a crescimentos do ponto de vista de gestão, de práticas. Quais são as coisas, você como presidente de uma das companhias mais importantes aqui no campo da nutrição, e a nutrição animal cada vez vai estar mais associada à saúde e à nutrição do consumidor final. Que coisas você entende que serão fundamentais como passos aqui inovativos no campo esse da gestão desta proteína animal brasileira? Bom, primeiramente, o Brasil ele ocupa a posição que ocupa no mercado global de carnes pela competência da produção. Então, a evolução nos últimos 20 anos na produção de carne, seja de frango, de suínos, de bovinos, é impressionante, né? O que o Brasil conseguiu fazer em aumento de produtividade, muitas vezes maior do que a terra utilizada para a produção, é extremamente significativo. Então, o primeiro ponto é esse, ou seja, tem que ser competente na produção, tem que conseguir tirar mais com menos. Essa é a primeira regra para poder permanecer jogando forte aí. Agora, qualidade de produto já não é mais um diferencial, né? Uma exigência básica. Então, se não tiver, vai perder mercados. As questões sanitárias, ter garantia de que a gente está tendo todas as medidas necessárias de controle para que os mercados importadores não freiem, né, essa trajetória de crescimento natural da demanda pela carne brasileira. E para isso a gente tem que ter conscientização do setor privado, aumento da capacidade de fiscalização do setor público, né, para que a gente possa com isso continuar ganhando mais espaço. Agora, sem dúvida o Brasil vai ser o que mais vai aproveitar essa onda de crescimento. Um dado interessante, Tejon, é que nos próximos 35 anos, o mundo vai ter que produzir a mesma quantidade de alimentos que foram produzidos nos últimos 8.000 anos. Olha,
Esse dado é espetacular. Repete, por favor. Eu vou repetir, Stefan. parece Não, que eu não, falei não, o número repete. errado, né? Mas Atenção, este nos dado... próximos 35 anos, o mundo vai precisar produzir a mesma quantidade de alimentos que foram produzidos e consumidos nos últimos 8.000 anos. Quer dizer, 8.000 anos em 35. Exato. Olha, é um número simplesmente impactante. Não, é fabuloso, né? Pensar nisso. Fabuloso, porque isso quebra uma série de ideias de que nós poderíamos ficar assim, numa visão artesanal da coisa, né? 8.000 anos em 35. Isso vem, Tejão, pelo crescimento populacional, né? A projeção para 2050 está logo aí, 32 anos, né, a partir de agora. Chegar a 9,8 bilhões de habitantes na Terra. 10 praticamente. Quase 10. Hoje somos 7,6. Então, um crescimento forte da população. São 2 bilhões e tantos milhões de pessoas a mais que vão passar a consumir carne que hoje não existem no mundo. Além disso, o crescimento per capita, o consumo per capita, que vai aumentar significativamente, associado tanto ao aumento de renda, né, quanto a países que estão realmente avançando na questão de se preocupar com a alimentação das pessoas, da melhor qualidade de vida. Então, tudo são fatores que garantem esse crescimento exponencial, fazendo com que a gente tenha um desafio muito grande de aumentar ainda mais a produção de alimentos, sem comprometer o meio ambiente, evidentemente. Então, nós temos que tirar mais ainda da terra e não se preocupar em expandir territorialmente. Interessante. E a gente vê movimentos, alguns movimentos nascendo, associando muito assim a qualidade do produto que eu vou consumir, associado à qualidade de como ele foi criado, como ele foi desenvolvido e como ele foi nutrido. Isso aí. Começo a observar uma ligação entre a nutrição vegetal, a nutrição animal e a nutrição humana. Estas coisas que eram meio assim, nunca ninguém ligava muito. Mas um vegetal bem nutrido, uma planta bem nutrida, é consequentemente um alimento melhor para o animal, que o processa. Este animal bem nutrido, não só com o vegetal, mas com os ingredientes necessários, este animal bem nutrido, mais qualidade na alimentação de quem consome. Começa a existir um olhar nesse sentido? Sem dúvida, a nutrição animal está muito avançada, né? Então, se a gente fizer um paralelo com a nutrição humana, a nutrição animal está muito, muito à frente da nutrição humana, que é natural, porque tem que realmente se tirar o máximo dos animais com menor quantidade de recursos que for possível. Então, hoje se trabalha, a nossa empresa particularmente, em duas frentes importantes. A nutrição de precisão, onde vai se avaliar, por exemplo, imagine que o milho é parte da dieta. Para cada partida de milho que for utilizada na fabricação da ração para frango, para suínos, etc., verificar a qualidade desse milho. Que quantidade de proteína tem? Porque pode ter uma variação, na verdade, variação do nível de proteína, né, de uma amostra de milho para outra amostra de milho. E se você não fizer essa análise, você pode fazer uma dieta formulando menos proteína do que deveria, e aí o animal não vai desempenhar como deveria, ou uma dieta com mais proteína do que deveria, e aí você pode ter um desperdício, entre aspas, né, econômico dentro da operação. Então, a nutrição de precisão ajuda muito nisso, né, e aí sim, formulação de dieta adequada. E também, juntando com uma modelagem animal, de desempenho que você está buscando, por exemplo, não, estou produzindo frango, e o objetivo é produzir o frango com a maior quantidade de carne de peito em relação à carcaça. Ou estou produzindo um suíno que eu quero trazer ele com menos tempo possível, né, em alimentação. E aí, com essas escolhas, né, a gente pode fechar isso com um modelo econômico, qual o preço hoje da carne paga ao produtor, mais o custo da dieta, e com isso a gente fecha realmente um pacote e com a máxima precisão entrega ao produtor algumas soluções que vão permitir que ele possa maximizar o resultado. E, logicamente, maximizar o resultado econômico é absolutamente sustentável para que a atividade possa permanecer. A segunda área de atuação, além da nutrição de precisão, é a alimentação de animais jovens, né? A gente chama de Early Life Nutrition, ou seja, nutrir adequadamente a fase bem inicial dos animais. Então, no caso do frango, por exemplo, existe uma coisa que a gente chama de janela de oportunidade. São os primeiros 7 dias de vida do frango, né? Ainda pintinho.
No caso suínos, também existe essa janela de oportunidade, né, de algumas semanas, e no boi, cerca de 45 dias. Durante essa fase, é a fase que, se o animal receber uma boa nutrição, ele vai poder exprimir o potencial genético dele. Se não houver uma boa nutrição nesta fase, por melhor que seja o potencial genético, lamentavelmente isso está perdido. E aquele animal que poderia produzir mais carne, mais leite, mais ovos, vai eventualmente entregar um pouco menos. Então, a nutrição na fase inicial é muito importante. Isso é igual para o ser humano. Nossa Né? Senhora. Alimentar as crianças recém-nascidas e nas primeiras semanas de vida é fundamental para o desenvolvimento futuro deste ser humano, né? Quando se tornar jovem ou adulto. Olha, nós na área humana temos muito a aprender com essa coisa toda. Você, na Trau Nutrition, me falou de um produto genial, que é um produto, um sal mineral no campo, um dry, ou seja, imagine, né, você tem ali um coxo, um lugar onde os bois vão comer, e chove. Né, chove, o sal deve ficar todo, enfim, perde. E você tem um produto que pode molhar e ele continua seco. A Trau Nutrition tem como valor central inovação. Nós acreditamos claramente que para se manter nesse mercado a gente tem que buscar soluções inovadoras. Né? Não é só produto, pode ser em serviços, algumas coisas que possam de fato ajudar o produtor a ser mais eficiente ainda. E entendendo a dinâmica do mercado brasileiro, que a grande maioria das propriedades rurais que produzem gado de corte a campo extensivamente não tem coxo coberto, trabalha com coxo descoberto. E evidentemente que quando chove, se tiver sal mineral no coxo, né, esse suplemento mineral vai molhar, parte disso vai ser perdido pelas frestas ali do coxo, e o restante vai empapar, ou pode empedrar quando secar, e em geral o boi não vai mais aproveitar aquele produto. Então existe, o primeiro ponto é um desperdício, uma perda econômica relacionada a isso. Mas se ele não está aproveitando aquele produto, evidentemente isso vai impactar o desempenho dele, que ele vai lamber menos sal do que deveria, menos suplemento mineral do que deveria. Então, a Trau Nutrition trabalhou vários anos para desenvolver uma tecnologia que nós chamamos de Dry Technology e que já colocamos inicialmente em 4 produtos da linha que nós temos de suplementos minerais para boi, usando essa tecnologia, e estamos nos próximos meses lançando outros produtos, inclusive produto com ureia, que o pessoal tem preocupação de intoxicar. Então, imagina, né? A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que dá segurança. Então, até o pessoal pode procurar na internet Dry Technology, que vai ver alguns vídeos muito bacanas. Se chover, a água vai ficar sobre a superfície do suplemento mineral, não molha o produto. Né? E você pode deixar ali dias, horas, que ele não vai molhar. Né? Você enfiar a mão dentro da água e chegar no suplemento mineral, vai tirar, ele vai estar sequinho. Então esse tem um ganho fantástico, mas o mais importante de fato é você garantir a suplementação mineral adequada para todos os bovinos durante toda a fase dele. Interessante. Outra coisa, Stefan, muito se fala hoje no mundo animal, bem-estar animal. Como é que você vê isso? Bom, isso aí é fundamental, né, Mar? Eu acho que isso, pensar em produzir alimentos de origem animal e não considerar o conforto desses animais, o bem-estar animal, não faz nenhum sentido, é absolutamente não sustentável. Né? Então, independente da tendência de mercado, que cada vez mais o bem-estar animal vai estar em alta e o consumidor vai cobrar isso, e tem que cobrar mesmo, as empresas por si só começam já a estudar e desenvolver novas tecnologias para poder adequar ao máximo o conforto animal. E a gente sabe que o resultado de desempenho dos animais em condições adequadas de conforto é significativamente superior. Então, existe um retorno seja qual for o investimento para garantir o bem-estar animal, fabuloso. Então, tem que ser feito mesmo. Então, já existem tendências em vários países, e não é diferente aqui no Brasil, de, por exemplo, a produção de suínos, as porcas durante a gestação não devem mais ficar em jaulas, elas ficam coletivamente, né, interagindo com um ambiente muito mais adequado. Depois elas só ficam reservadas nas gaiolas no momento que já pariram, já tiveram os leitões, que do contrário poderiam deitar sobre o leitão, e aí tem um risco tem que proteger o bem-estar dos próprios leitões. No frango, ou mesmo na galinha, de postura também existem alguns estudos de tentar produzir solto, ou seja, tem tendências buscando bem-estar animal. Lógico que todas essas questões, enquanto ainda não estudadas com profundidade, têm seus prós e contras, né? Mas é uma tendência normal. Gado de leite, conforto, refrigeração,
proteção ao calor, principalmente as raças europeias que sofrem muito com o clima do Brasil, é uma tendência natural. Quem já está implementando está tendo um resultado muito bacana. Stefan, eu gostaria que você dissesse aqui, principalmente agora, duas coisas. Uma para o nosso produtor, as pessoas envolvidas na produção da agropecuária brasileira. O Ariano Suassuna tem uma frase que eu admiro muito. O Ariano dizia: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Ele dizia: eu sou um realista esperançoso. Né? A visão, você dirigindo uma corporação aí internacional, uma experiência grande, já passamos por tantas aqui no país, é uma visão para quem está lá com a mão na massa produzindo. E depois, uma visão para o consumidor final brasileiro, o cidadão. Né? Uma pessoa que vai no supermercado, vai nas feiras e é o que compra o frango, o suíno, a carne, o leite brasileiro. Se com toda essa história que existe aí, agora fake news, né, invadindo tudo, se realmente, e você está na nutrição animal, qual é o nível de segurança e saudabilidade dos nossos produtos para o nosso cliente. Que, aliás, a gente esquece isso. A gente fala muito de exportação, falamos muito de exportação, porém o primeiro mercado, né, da agropecuária brasileira é o mercado interno brasileiro e a gente muitas vezes esquece disso. É isso mesmo. Para o nosso produtor, sua mensagem. Bom, primeiro que para cada um desses batalhadores que estão na produção e focando especificamente na produção de alimentos de origem animal, frango, suíno, boi, leite, quem produz leite, ovos, peixe, camarão, enfim. Alimentar o mundo é uma missão muito nobre, né? Então, acho que o mais importante é saber que a gente não está simplesmente produzindo um boi ou um frango, a gente está produzindo alimento que vai garantir a vida de tantas e tantas pessoas, uma vida saudável, né? E garantindo a disponibilidade de alimentos para o mundo inteiro e para o consumo interno também. Então, acho que é uma missão fantástica, né? Eu falo isso sempre dentro da empresa para as pessoas, para aquela pessoa que está lá ajudando a gente a fechar o saco de suplemento mineral, ele tem que ter acesso a isso, tem que entender a importância do trabalho que ele está fazendo, né? E que de fato é isso, é alimentar o mundo, garantir o futuro de tantas pessoas mundo afora. Então, a missão é muito bacana. E quando a gente pensa no Brasil, né, tanto para consumo interno quanto potencial de garantir alimentação para o restante do mundo no futuro, é o Brasil realmente quem vai liderar isso, por razões muito simples. Se a gente juntar 3 fatores, por exemplo, quais são os países que têm uma renda, um produto interno bruto acima de $1 trilhão por ano, mais os países que têm no mínimo 5 mil quilômetros quadrados e os países que têm mais de 150 milhões de pessoas. Quando a gente junta esses 3 fatores, somente 3 países se encaixam nesses 3 requisitos, que é os Estados Unidos, China e o Brasil. Ou seja, 3 países que têm naturalmente potencial de produção. Só que, quando se olha o clima, o Brasil é o único que se destaca além deles, porque nós estamos no hemisfério sul, com água abundante e sol abundante, né? O que permite que a gente consiga índices de produtividade maior durante o ano inteiro, né? Enquanto China e Estados Unidos vão ter limitações climáticas impedindo o máximo potencial em boa parte do ano, né? Então, o Brasil vai continuar sendo o grande player, o grande fornecedor de proteína para o mundo, e nesse crescimento fabuloso que a gente falou, né, até 2050, 40% do crescimento vai vir do Brasil. Então, olha a importância, né, que o Brasil tem dentro disso. E é lógico que os produtores, todos, né, vão ter que seguir essa linha. Bom, fazendo um paralelo consumidor, mas ao mesmo tempo a mensagem é para o produtor, o Brasil conquistou espaços no mundo em todas essas proteínas, e não é simplesmente por ser competitivo, é porque consegue garantir qualidade. Então, os programas sanitários de produção de frango, de suínos, de bovinos no Brasil são, talvez, se não o maior, um dos maiores padrões de qualidade do mundo. Ou seja, realmente nós temos questões regulatórias muito, muito elevadas que forçam a produção de carnes a subir num patamar de extremo desafio para garantir qualidade. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil está à frente, tem que continuar atento nisso. Até hoje, um dos exemplos, nós não tivemos gripe aviária e tantos países do mundo desenvolvidos tiveram casos sérios, né? E a influenza aviária está controlada porque existem medidas sanitárias e conscientização do próprio produtor, né? Com relação a visitas dentro da granja, né? Biossegurança e tantas outras coisas.
Para o consumidor brasileiro, então, realmente é ter tranquilidade. Claro, a gente teve episódios como carne fraca que denigrem de fato a imagem, mas isso tem que ser banido, né? Situações dessas têm que ser realmente banidas para a gente continuar focando nas oportunidades que o mercado nos apresenta. É verdade, e não podemos nunca generalizar, Claro. né? Eram alguns lugares com Isso. algum tipo de corrupção, e aí estendemos isso numa visão de insegurança, que não é verdade. Stefan, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Uma última questão. Você crê que, por exemplo, a integração lavoura, pecuária, floresta, lavoura, pecuária, floresta, aquacultura, você crê que isto aqui será algo efetivo para o país? Bom, já é, né? Os bons exemplos de quem está fazendo integração lavoura-pecuária, né? São fantásticos, realmente o pessoal está muito contente com os resultados, né? O agricultor ele tem um pouco mais facilidade para fazer isso porque ele já está habituado à agricultura que exige um manejo muito mais atento, trabalha com detalhes porque realmente os resultados econômicos, o investimento da área é muito maior. O pecuarista começou a aprender, né, talvez sobre isso não há muito tempo, mas tem muitos exemplos positivos e isso realmente está tomando conta. Agora, não é fácil fazer. Então, a gente não pode imaginar que vai ter um salto enorme do número de propriedades ou da quantidade de hectares que hoje aplicam a ILP, por exemplo, em poucos anos. Não, porque a implementação é complexa, precisa de trabalho, precisa aprender de fato, vai adquirindo know-how, né, o conhecimento ao longo do tempo, mas sem dúvida é uma das grandes ferramentas, né, para poder continuar aumentando a produtividade, utilizando da melhor forma possível os recursos, né, ou seja, produzir mais com menos, essa é a regra do jogo. Stefan Mihailov, presidente da Trau Nutrition, obrigado por estar conosco aqui na PAN, presidente aqui para a América Latina dessa corporação, conselho dos Sindicações, do COSAG também, e um profissional, um executivo premiado e muito admirado. Obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado, Tejão. Obrigado. Prazer muito grande. Prazer falar com vocês todos.